Vamos dar continuidade à nossa aula sobre intangível. Conforme havíamos iniciado em vídeo passado, ativos intangíveis podem ser adquiridos mediante compra, contribuição do governo, contribuição governamental, troca de ativos, parte de combinação de negócios, ou eles podem ser gerados internamente. Intangíveis que são adquiridos separadamente por meio de compra, eles são mensurados ao custo, e esse custo inclui o preço de compra, acrescido de impostos de importação e outros impostos não recuperáveis sobre a compra, sendo deduzidos descontos quando é o caso. E qualquer custo atribuível diretamente à preparação do ativo, de modo que ele fique em condições de ser utilizado, analogamente ao imobilizado. Então, intangíveis adquiridos externamente, eles são mensurados ao custo e outros custos e gastos que forem necessários para que o ativo esteja em condições de uso também são adicionados neste reconhecimento inicial. Mas também existem casos cujo governo ele disponibiliza à entidade um ativo intangível, como forma de fomentar a economia de uma determinada região, por exemplo. Isso pode ocorrer quando o governo ele destina à entidade ativos intangíveis como direito de aterrissagem em aeroporto, licenças para operação de estações de rádio ou televisão e etc. Nesses casos, a mensuração do intangível ela vai acontecer pelo valor justo ou pelo valor nominal acrescido de quaisquer gastos diretamente atribuídos à preparação do ativo para o seu uso pretendido. É importante, na questão de assistência ou subvenção governamental, que seja consultado também o pronunciamento técnico CPC 07, que trata de subvenção e assistência governamental. É possível também que uma entidade adquira um ativo intangível mediante uma troca ou uma permuta de ativos não monetários, como, por exemplo, duas entidades trocam entre si dois intangíveis, ou uma entidade cede um imobilizado em troca de adquirir um ativo intangível. Nesse caso, o custo do intangível é mensurado a valor justo, a não ser que a operação de permuta não tenha natureza comercial, como seria no caso de uma doação. Então, aqui, a mensuração ao valor justo ela acontece quando uma entidade ela adquire um intangível comercialmente, mas o objeto da negociação, ao invés de ser dinheiro, será um outro ativo não monetário. E o valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possa ser mensurado com fiabilidade. Então, na hipótese de a entidade não conseguir mensurar com confiança o valor justo do intangível, nesse caso, então, o intangível terá de ser mensurado ao valor contábil do ativo que ela cedeu, ou seja, do ativo que ela abriu mão como pagamento pela aquisição do intangível. Intangíveis também podem ser adquiridos como parte de uma combinação de negócios. O que é isso? Quando uma empresa adquire outra empresa, ao todo ou em parte, a gente está diante de um cenário de combinação de negócios. Dois negócios que eram separados e passarão a ser um só. Nesses casos, o adquirente ele deve reconhecer na data da aquisição os ativos intangíveis da adquirida. Então, num cenário em que uma empresa adquiriu outra empresa, a empresa adquirente, ela adquiriu uma companhia que possui intangíveis. Esses intangíveis serão reconhecidos nas demonstrações contábeis da adquirente ao valor justo na data da mensuração. Isso no reconhecimento inicial. Então, quando uma empresa adquire outra empresa, o ativo que essa empresa adquirida possui, o intangível, é mensurado ao valor justo, assim como outros ativos também são. Combinações de negócios, e aqui é importante falar, eles podem conter o goodwill, que também é conhecido como ágio por expectativa de rentabilidade futura. Mas o que é um ágio por expectativa de rentabilidade futura, que a gente vai chamar aqui de goodwill? Conforme eu havia comentado anteriormente,
o intangível da companhia adquirida, ele é mensurado no balanço patrimonial da companhia adquirente ao valor justo. Outros ativos que a adquirida possui também são mensurados a valor justo na data da aquisição. Mas o que acontece? Nessas combinações de negócio, elas geralmente envolvem valores bastante significativos de dinheiro. Quando uma empresa adquirente propõe comprar uma adquirida, isso envolve uma negociação por um valor financeiro alto. E esse valor ele pode ser maior do que o valor justo dos ativos da entidade. É bom lembrar que o valor justo é o valor pelo qual os participantes de mercado estão dispostos a adquirir determinado ativo. Quem não lembra ou não está familiarizado com o conceito de valor justo, eu recomendo as videoaulas de valor justo, que eu tenho gravadas aqui nesse canal. Em algumas situações, a empresa que está adquirindo, ela paga um valor acima do valor justo, sendo que esse valor justo, ele é a representação do valor de mercado da adquirida. Então, em outras palavras, a empresa que adquiriu, ela pagou acima do valor de mercado a adquirida. Mas por que uma entidade estaria disposta a pagar mais do que o valor de mercado para outra entidade? O valor de mercado é oferta e demanda. Por que alguém estaria disposto a pagar acima disso? Porque a entidade que adquiriu, ela tem expectativa de que esse valor que ela pagou a mais seja compensado por meio da rentabilidade que a aquisição do negócio é capaz de proporcionar. Ou seja, a empresa que adquiriu, ela está otimista com o negócio. A perspectiva é que esse negócio, de fato, seja um negócio rentável, um negócio estratégico para o que a empresa adquirente já faz. Ou seja, esse valor pago acima do valor de mercado, ele vai se compensar ao longo do tempo, ou seja, ele vai gerar retorno ao longo do tempo pela entidade adquirida. E esse valor pago acima do valor justo é o que a gente chama de ágio por expectativa de rentabilidade futura ou goodwill. Ou seja, quando uma entidade adquire outra entidade, a entidade adquirente, a gente pode chamar também de compradora, ela adquire uma entidade que a gente chama de adquirida ao todos ou em parte, a gente está num cenário de combinação de negócios. Quando a gente tem uma combinação de negócios, a adquirente, ela compra a adquirida oferecendo um montante negociado. Esse valor, ele muito provavelmente será superior ao valor patrimonial. O valor patrimonial, ele é o valor contábil dos ativos líquidos na data da transação. Ou seja, ativos menos passivos. No reconhecimento inicial, a empresa adquirente, ela vai mensurar e reconhecer os ativos da adquirida ao valor justo. Esse valor justo espera-se que seja superior ao valor patrimonial da adquirida. Quando isso acontece, a gente está num cenário de mais-valia no investimento. Mas também existem casos cuja adquirente ela paga um valor acima do valor justo. O que é pago acima do valor justo é o goodwill, ou o ágio por expectativa de rentabilidade futura. E por que a gente está falando do goodwill? Porque o goodwill, ele é reconhecido como ativo intangível nas demonstrações contábeis consolidadas. Quando a empresa compradora adquiriu a companhia adquirida, essas duas empresas juntas, elas formam um grupo econômico. E esse grupo econômico, ele vai elaborar suas demonstrações contábeis conjuntamente, com todos os ativos e passivos de todas as companhias que fazem parte desse grupo. Essas demonstrações contábeis, a gente chama de demonstrações contábeis consolidadas. E o goodwill, nessas demonstrações consolidadas, ele é reconhecido no intangível. Por sua vez, nas demonstrações contábeis individual de cada empresa, como por exemplo no balanço individual da companhia adquirente,
o goodwill entra como investimentos. Em aulas de contabilidade avançada, os alunos tendem a trabalhar mais com demonstrações consolidadas e com o goodwill. Uma questão importante do goodwill é que ele não é amortizado. Então, o goodwill, ele é, por definição, um ativo intangível, mas ele não é amortizado, porque a empresa não consegue definir como e por quanto tempo o goodwill ele gera benefícios econômicos futuros, uma vez que o goodwill parte da expectativa de rentabilidade futura da combinação de negócios. Porém, o goodwill deve ter o seu teste de recuperabilidade ou teste de impairment feito ao menos anualmente. Então, pelo menos anualmente, o goodwill deve ter o seu valor testado a fim de se verificar a hipótese dele ter sido desvalorizado ou ter perdido valor. Se mais de uma vez por ano ou houver evidências mais de uma vez por ano de perdas, aí a gente faz mais de um teste de impairment, mas pelo menos uma vez por ano a gente precisa testar a recuperabilidade do goodwill. Bom, até esse momento nós falamos de casos de intangíveis que entram na entidade vindo de fora, intangíveis que eram externos da entidade e passaram a fazer parte do patrimônio dela. Mas ativos intangíveis, eles também podem ser gerados pela própria entidade internamente. É o caso das empresas farmacêuticas e de tecnologia. Elas são empresas que investem muito no desenvolvimento de ativos intangíveis. Com relação ao reconhecimento de um ativo intangível que é gerado internamente, o CPC 04 ele é muito criterioso e ele é um pouquinho conservador também. O que ele diz? Que ativos intangíveis em fase de pesquisa devem ser reconhecidos como despesa lá na DRE. Quando então que o intangível gerado internamente pode ser reconhecido como tal, como ativo intangível no balanço patrimonial? Quando ele estiver em fase de desenvolvimento. A fase de desenvolvimento de um projeto ou de um intangível, ela é mais avançada do que a fase de pesquisa. Vamos pensar, por exemplo, no caso da indústria farmacêutica, que desenvolve patentes para remédios, vacinas e outras drogas. Os gastos que as indústrias farmacêuticas elas despendem para desenvolver as fórmulas desses remédios, eles podem ser classificados em gastos com pesquisa ou gastos com desenvolvimento da fórmula. Gastos com pesquisa, na fase de pesquisa, geralmente ocorrem quando a equipe científica ainda está testando as hipóteses de que aquela fórmula que eles estão querendo que se transforme no futuro em remédio, ela ainda está sendo avaliada se é possível. Ou seja, se de fato a fórmula ali levantada, a receita estipulada, se de fato ela tem condições de tratar o que ela visa tratar. Nessa fase ainda estão sendo feitos estudos e experimentos a fim de verificar se realmente aquela fórmula um dia pode vir a se transformar num remédio que trate a doença. Essa busca pela receita, fórmula ser desenvolvida, ela envolve muito gasto. Por quê? Porque pode ser que um componente deu certo, outro não deu certo, a medida foi errada. Então, ela é uma fase que, no geral, ela tem gastos muito significativos por parte da indústria farmacêutica. E ela precisa ter estes gastos, caso contrário, ela nunca vai chegar a fórmulas, ao desenvolvimento de novas drogas, e isso é crucial para que a empresa continue existindo e sendo rentável. Então, uma questão chave com relação aos gastos ainda estarem na fase de pesquisa é que a patente, a fórmula que está tentando ser desenvolvida, até este momento, ela pode não dar certo. Pode ser que a indústria, ela fez um orçamento, investiu, a fórmula foi testada, foi analisada e no final não deu certo. Ela não teve o resultado esperado.
isso pode acontecer. Se ela não deu o resultado esperado, não vai haver uma receita e não vai haver remédio no futuro, ou seja, são gastos que não proporcionam benefícios econômicos para a entidade, tais como um ativo intangível deve proporcionar. E por isso mesmo que os gastos, nesse momento, eles devem ser reconhecidos na DRE como despesa. Já na fase de desenvolvimento, para um gasto em um ativo que está na fase de desenvolvimento ser identificado, aqui a fórmula ela já se provou possível de ser desenvolvida, ou seja, os testes deram certo, foram bem-sucedidos, a fórmula produz os efeitos que ela esperava-se que ela produzisse, e ela passou por testes rigorosos com pessoas e também por comitês de ética, ou seja, há condições de produzir esse ativo. E nesse momento, os gastos, eles de fato são gastos que podem ser ativados, ou seja, gastos que podem ser reconhecidos como intangível. Porém, este é um dos critérios. Aquele era um dos critérios, porque, na verdade, o CPC 04 traz um conjunto de critérios para que a entidade verifique a fim de poder reconhecer um ativo intangível que é resultante de desenvolvimento. A entidade ela precisa ter viabilidade técnica para concluir o ativo intangível, ou seja, não adianta só a empresa ter a intenção de concluir, ela precisa ter as condições, sejam elas materiais ou financeiras ou de conhecimento. Ela precisa, de fato, poder ser capaz de concluir o ativo. Ela tem que ter a intenção de concluir esse ativo, seja para usar ou seja para vender, mas ela tem que pretender concluir esse ativo, ou seja, ativos que são fruto de especulação não podem ser reconhecidos. Pelo menos especulação do intangível. Tem que haver capacidade para usar ou vender esse ativo intangível. Por exemplo, se um intangível ele possui restrições legais no país, então a entidade não tem capacidade de usar ou vender nesse país, então o intangível que está sendo desenvolvido ali, na verdade, ele não pode ter seu custo reconhecido como ativo intangível. A entidade também tem que saber reconhecer a forma como esse intangível vai gerar, tem o potencial de gerar benefícios econômicos, e ela também precisa dispor de recursos técnicos, financeiros e outros recursos para concluir o desenvolvimento e usar ou vender esse ativo intangível no presente ou no futuro. E, por fim, ela também precisa ser capaz de mensurar os gastos atribuíveis a esse intangível durante o seu desenvolvimento. Então, tem que ter uma mensuração confiável, né? Partir de um orçamento, saber identificar quais foram os gastos e demonstrar quais foram os gastos na fase de desenvolvimento desse intangível. Então, ele é um processo bastante criterioso. O CPC 04 ele é um pouco conservador aqui, porque ele se preocupa com a entidade reconhecer gastos de intangível que não é capaz de gerar benefícios econômicos. Então, por isso que existem estes critérios aqui para que um intangível, quando ele é desenvolvido internamente, ele possa ser reconhecido. E, para finalizar, é importante diferenciar o goodwill que é adquirido por meio de uma combinação de negócios com o goodwill que é gerado internamente. O goodwill adquirido por meio de combinação de negócios, ele é reconhecido tal como a gente tinha falado anteriormente. Mas o goodwill que é gerado internamente, ele não pode ser reconhecido como um ativo. Se uma empresa ela desenvolve um intangível e ela identifica a existência de um goodwill interno, ou seja, uma expectativa de que aquele intangível vai ser rentável, essa expectativa não pode ser reconhecida porque o CPC 04 entende que ela não pode nem sequer ser mensurada, já que é uma expectativa que a própria entidade possui e que pode vir ou não a se concretizar. Então, ele não é um recurso identificável, controlado pela entidade, e a mensuração não pode ser
confiavelmente mensurada nesse caso. Então, o único goodwill que é reconhecido é o goodwill proveniente de combinação de negócios. Nós ficamos por aqui, tratamos bastante da mensuração do goodwill e na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre amortização e baixa de intangíveis. Muito obrigada!